Olá, amigos da TVR, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos falar dos compromissos no final de semana, em especial um confronto aqui no estado de Santa Catarina, onde o encontro acontece em Chapecó, Chapecoense e Figueirense, jogo marcado para o domingo, já no começo da noite. Vamos ter um confronto, um desafio para o Criciúma, né, que recebe o líder Cruzeiro neste sábado. E, claro, o Metropolitano que estará em campo em Penápolis, diante do Penapolense, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. O Blumenau vai folgar na rodada, porque antecipou seu jogo e realizou o confronto diante do Guarani, onde acabou sendo derrotado por 2-0 para o Bugre de Palhoça. Vamos falar também do campeonato promovido pela AFABLU, competição essa que inicia no próximo final de semana, nos dias 16 e 17. Por isso convidei o presidente Geraldo Fontanive. Prazer tê-lo aqui de novo no Meia Hora, Geraldo. Prazer é tudo nosso, lá da FABLU. Estamos aí agora dando início, né, a partir de sábado que vem, da 5ª Copa Kaiser, de futebol amador, onde será realizado com 10 clubes no titular e 10 no aspirante. Então, no próximo sábado, lá no Salto do Norte, Grêmio Itapavazinha, já um clássico da região norte. Daqui a pouco nós vamos aprofundar, né, em detalhes esta competição. Também aqui no programa, e voltando ao Meia Hora, Marciano Regis, repórter da Rádio Blumenau Arca da Aliança. Ele esteve em Palhoça na quarta-feira, acompanhou o jogo do Blumenau e estará neste sábado em Penápolis, São Paulo, ao lado do Amaury Pereira, pela Rádio Blumenau, na cobertura desse confronto do Metropolitano. Prazer tê-lo de volta aqui no Meia Hora, Marciano. Prazer é meu, uma satisfação estar aqui, podendo trazer também as informações aqui para os seus telespectadores. Vamos começar então com o Blumenau, né? E que a gente vem acompanhando e percebendo que o time evolui, mas de uma forma lenta. E eu acho que o principal desafio foi o Guarani, e aí o buraco é mais embaixo, como se diz na gíria, e aconteceu que o Blumenau acabou perdendo. Perdeu porque o Guarani é mesmo o melhor? Perdeu porque o Guarani está melhor preparado para essa competição, tanto que o Guarani joga também o Campeonato Brasileiro da Série D. Então montou uma equipe muito mais forte que a equipe do Blumenau, que tem suas dificuldades, mas não se busca, né, no decorrer da competição se acertar, até porque o Blumenau teve apenas 15 dias de trabalho antes do início da competição e era notável a diferença, né, principalmente na parte física, nesse jogo do Blumenau contra o Guarani, que foi o adversário mais forte que o Blumenau enfrentou até o momento e acabou sendo derrotado. Mas, né, até para o torcedor do Blumenau, o torcedor está ciente disso, é um campeonato à parte, o campeonato do Blumenau, dentro da projeção que fez a diretoria e a própria comissão técnica na montagem desse plantel. Né, o objetivo principal do Blumenau nesse ano é permanecer na Série B do Campeonato Catarinense, para ano que vem sim vir com um projeto muito forte para 2015. Eu acompanhei o jogo vencido pelo Blumenau no SESI diante da Caçadorense, 2-0, mas foi um jogo onde a equipe mostrou claramente que precisa evoluir, tanto do ponto de vista físico como até técnico. Não só um padrão de jogo, que isso vai acontecendo com a sequência dos jogos, e também um jogo com o Canoinhas. O Canoinhas também impôs uma marcação, principalmente no segundo tempo, e o jogo não saiu do 0-0. Você, por exemplo, além de estar em Palhoça no meio de semana, testemunhou o jogo contra o Porto, um dos mais fracos, se não o mais fraco do campeonato. Foi um trabalho para ganhar o jogo lá. O Lanterna, né? O Porto é a pior equipe do campeonato que a gente pôde acompanhar, uma estrutura muito precária, tanto para a comissão técnica quanto para os próprios jogadores. E lá já naquela ocasião, Minosso, né, o que o Blumenau acabou esbarrou também na quarta-feira e também no sábado, onde você esteve lá acompanhando a partida, eu não estava, na parte física, né? A equipe está muito aquém da parte física, tem agora 10 dias para trabalhar essa questão, para tentar, se não na qualidade técnica, igualar com as demais equipes, com os adversários, mas igualar pelo menos na parte física, né, no contato, porque hoje nem no contato a equipe do Blumenau está vencendo, está conseguindo ganhar dos seus adversários. O resultado é do jogo, mas, né, na briga, na dividida, na vontade, você precisa estar pelo menos igualado na parte física com os seus adversários. Geraldo, você lida com o esporte amador. Tens acompanhado os jogos profissionais dos dois clubes, no caso aqui o Blumenau? Olha, no caso do Blumenau, esse ano eu não fui assistir nenhuma partida ainda, né, porque outros compromissos, mas tenho acompanhado, ouvindo pelos comentários e ouvindo os jogos pela rádio.
Eu concordo com o Marciano, acho que o time ainda, pelos comentários que a gente tem que melhorar um pouco mais, tem que, claro, é início de competição, o time, a tendência é crescer um pouco e chegar ao objetivo final, que é subir para a primeira divisão. A equipe, o Minosso, fez o último trabalho nessa sexta-feira pelo período da manhã e agora folga nesse sábado e no domingo se representa na segunda-feira já em preparação já para o jogo contra o Atlético Tubarão, que acontece no SESI às 4 da tarde no sábado que vem. Pois é, o Atlético com novidade, tem técnico novo, né? O Atlético apresentou o técnico Marcelo Garanhato, né, que passou pelo Brusque, teve uma passagem pela equipe do Brusque, cogitou inclusive a possibilidade de levar o Rodrigo Casca, que hoje está no Blumenau, né, mas as negociações não avançaram até porque o Rodrigo Casca preferiu manter o projeto da equipe do Blumenau e aí foi, né, acertado com o Marcelo Carinhato, mas é uma equipe muito qualificada, uma equipe com jogadores que já disputaram Série A de Campeonato Brasileiro, o próprio Nequinha que jogou aqui no Metropolitano, Zé Carlos é o goleiro, jogou no Criciúma, Avaí, diversas equipes, Paraná Clube, né, e outros demais jogadores que o torcedor, né, que vai estar no SESI no próximo sábado acompanhando o Blumenau vai ter a oportunidade de ver uma grande equipe e um dos candidatos a subir para a Série A do Campeonato Catarinense. E tomara que essa pausa, né, de quarta-feira passada até o dia 16, no sábado, quando o Blumenau volta a campo para receber o Tubarão, o técnico tenha mais tempo de impor o seu esquema de jogo, o seu padrão de jogo, até para que a equipe ganhe uma evolução física também. Vamos acompanhar. Até uma informação importante, Minosso, né, até adiantando aqui já para os seus telespectadores, conversei com o Negreiros hoje pela manhã, e em relação da vinda do Negreiros para a equipe do Blumenau, para reforçar a equipe, o Blumenau busca no mínimo mais 2 ou 3 jogadores para a sequência do campeonato, e o Negreiros é um desses, né, o atacante que está sendo cogitado para vir para cá, mas está esbarrando na liberação por parte do presidente do Foz. O Foz não quer liberar o atacante e está nesse impasse, né? O Negreiros falou, olha, eu estou só no aguardo aqui realmente de que o presidente me libere, mas... houve a informação, voltar, né? Infelizmente a informação chegou lá para o presidente pelas redes sociais. Não havia sido conversado entre as partes, o Blumenau, o próprio jogador e o Foz. Então existe nesse momento lá um empecilho na liberação do atacante do Foz para vir jogar no Blumenau. E o Negreiros, inclusive, já declarou que tem vontade de voltar a Blumenau. Isso já é um ponto importante. Bom, vamos acompanhar então a rodada, né, do campeonato da Série B do futebol de Santa Catarina, que iniciou na quarta-feira passada com a vitória do Guarani sobre o Blumenau por 2-0. A rodada tem sequência neste sábado à tarde, 3h30 em Porto União, com portões fechados de novo, Porto e Caçadorense. No mesmo horário, o Tubarão recebe o Concórdia no sul do estado. No mesmo horário não, às 4. E aí sim, no mesmo horário às 4, Canoinhas e Hercílio Luz, também com portões fechados, Internacional e Camboriú às 18h30. Vamos à classificação do campeonato, já somando os 3 pontos conquistados pelo Guarani no meio de semana. Internacional e Camboriú lideram com 9 pontos, Concórdia e Blumenau estão com 8, o Guarani tem 7, Canoinhas meia dúzia, Tubarão 4, Hercílio Luz 3, Caçadorense e Porto 1 ponto conquistado. O Internacional até dentro daquilo que se imaginava de ser o líder. E aí o Concórdia, que tem um time bem montado pelo Agenor Pitinin, o próprio Blumenau, que está ali pertinho, entre os melhores classificados, acho que não está muito distante daquilo que se imaginava que poderia acontecer em termos de tabela, né, Marcelo? Até porque a gente acompanhando o dia a dia dessa Série B do Campeonato Catarinense, a gente está vendo que todas as equipes estão se reforçando, e por isso o Blumenau precisa se reforçar também, Minosso. Eu vejo que o campeonato vai se afunilando e vai, né, acho que tem 4 equipes que vão brigar aí pelo esse acesso, que é o Camboriú, com o Fernando Gil, que está fazendo um grande trabalho, o Tubarão, dentro do projeto montado lá, agora chegado o Marcelo, não sei ainda se o Marcelo é o treinador, porque é uma equipe que tem muitos jogadores experientes e você lidar com esses boleiros não é fácil. Também, né, o Concórdia e o Internacional de Lages, que também o Nazareno já está desde o ano passado lá fazendo um projeto e acho que essas 4 equipes brigam pelo acesso. Volto a dizer, gostaria que o Blumenau brigasse sim, até para o torcedor do Blumenau, pelo acesso esse ano já. Mas o projeto do Blumenau nesse momento, Minosso, é de permanecer na Série B do Campeonato Catarinense. Geraldo Fontanive, o campeonato da Fablu começa então no dia 16. Por gentileza, deixa eu até conferir aqui, porque, né, a tabela já está pronta. Terminamos de fazer hoje de manhã. Pois é. Então, eu vou dizer aqui dos jogos da abertura da competição. 15 horas, sábado, Salto do Norte e Grêmio Topavazinha. No domingo,
também aí às 15h15, né? Nós vamos ter lá em Indaial, Águias e Atlético Pomerode, Clube Primeiro Braço e o Floresta em Massaranduba, e o jogo Atlético Passo Manso, uma parceria de novo com o JJ Bordados. São 10 equipes. 10 equipes. Aqui daí folga o Canto do Rio e o Indaial Unidos de Indaial. Então nós vamos ter 4 jogos na primeira rodada. Sim, toda rodada tem 4 jogos no titular e 4 no aspirante. Sim, e os jogos do aspirante começam, claro, 2 horas antes, 1 da tarde. Começa 1h30 às 13h30. Pois é, algumas equipes já conhecidas aí do esporte amador, como o Atlético, que agora tem parceria com o Passo Manso, né? O Salto do Norte. O Grêmio Topavazinha, equipe muito conhecida. Canto do Rio. Floresta, o Atlético de Pomerode. Pomerodense, Clube Primeiro Braço, que já é o terceiro, quarto ano que está disputando com a gente. JJ Bordados também, a mesma situação. Então, novo na série, nos titulares, tem o Grêmio, que retornou, né, que só estava disputando na categoria aspirante, e o Águias, que também só disputava no aspirante, agora está disputando os titulares. Aquela punição imposta ao Botafogo de Wunderwald acabou ou eles desistiram e não vem mais para o campeonato? Não, terminou já a punição ano passado. Eles chegaram a ser campeões, né? Foram 2 vezes campeões, assim como o Salto do Norte. Agora na quinta Copa, quem sabe apareça um novo, o Salto do Norte fica na liderança. E o Botafogo, por questão de diretoria interna mesmo, decidiram não participar do campeonato. Eles já tinham desistido de Pomerode também já esse ano, e agora acabou não acontecendo de Pomerode, mas eles não iriam participar também. Eles têm um campo lá em cima do morro, né? Isso. Agora tem uma bela sede, o Atlético, né? Exemplo do Floresta. Bom, o Floresta já é tradicional, né? Sim. A gente até olhou bastante esse lado também, até porque a inclusão do novo Os dois Atléticos, né? Os dois Atléticos, né? Tem o Salto do Norte, tem uma estrutura fantástica também. Dispensa Enfim, comentários. o Canto do Rio também tem uma estrutura boa. Então todos os clubes têm. Indaial vai ser disputado no Municipal, também é um estádio novo, né? Bonito. Falta ainda, como se diz, está gatinhando, está andando ainda, mas tem uma estrutura muito boa. Agora, presidente, chave A, chave B, 2 chaves de 5, classifica os 4 primeiros de cada chave? Sim. Classificando os 4, ele faz o cruzamento olímpico entre chaves, e na terceira fase, daí é o melhor classificado, porque daí vai ter uma classificação geral dos... Daí o melhor classificado contra o pior classificado entre os 4 semifinalistas. 4 semifinalistas. O patrocinador continua arcando com as despesas da arbitragem, por exemplo? Sim, a premiação, a arbitragem, toda a logística é com eles. Bom, a expectativa, de novo, de um bom campeonato, né? Com certeza, a expectativa é muito grande, até porque tem bastante jogadores na praça sobrando, aí as equipes estão se preparando, que eu tenho conhecimento, e os melhores jogadores do nosso futebol amador com certeza estarão aqui em Blumenau. E tem muito ex-profissional aí, né? Desfilando Muitos. pelos gramados do amador. Muitos. Até teve bastante jogadores que eu tive conhecimento que foram convidados para jogar no BEC. Não muitos, né, mas acho uns 4, 5, que preferiram no amador porque por ter um trabalho fixo e se divertir no final de semana ganhando seus... Nós tivemos um bom campeonato promovido pela Liga Blumenauense de Futebol. Agora terminou, né, o campeonato de Indaial, também o municipal lá. Eu acho que o futebol amador da região começa aos poucos a voltar no seu lugar, né? Ser resgatado. Porque nós tivemos no passado bons campeonatos, né? E depois ficou uma coisa meio que deixada de lado. Agora acho que cada um dentro do seu espaço recuperando, dando oportunidade para muitos atletas, treinadores, dirigentes e para aquele pessoal lá do bairro ou do clube prestigiar no domingo, no sábado, acompanhar. É um negócio bacana, inclusive de família, né? Com certeza. E a gente tirou da competição os veteranos. Doeu muito para a gente para tomar uma decisão dessa, mas foi optado em ficar com o aspirante. Você, Marciano, que esperava o aspirante ser chamado para jogar, passou. Já fiquei de fora, né? Porque o aspirante, ele revela novos talentos, novos jogadores para o nosso esporte. Aqui nós temos apostar no futuro, né? Aqui nós temos jogadores já de idade mais avançada fazendo sucesso
porque não aparece outros jogadores também para fazer sombra. Então, a juventude hoje em dia, eles se interessam, mas visando o lado financeiro. Se vê que não dá, eles desistem, onde não se forma mais tantos jogadores como se formava, principalmente no amador, como anos anteriores. E tem muito menino, garoto, que quer essa oportunidade, porque daqui a pouco ele pode ser visto, observado aí num campo desses do amador, e é um pulo para chegar, né, no profissional. A gente viu alguns jogadores que aconteceram isso. Amigos, me dão um instante para que a gente possa atualizar aqui os jogos pelo Brasil, aqueles que foram realizados, outros que vão acontecer no final de semana. Começamos com a Copa do Brasil, que no meio de semana classificou os 2 paulistas, né? O Palmeiras passou pelo Avaí por 1-0, tinha ganho de 2-0, segue adiante na competição, é exemplo do Corinthians, que ganhou em casa de 2-0, mesmo perdendo no meio de semana para o Bahia por 1-0, o Corinthians está classificado. Nos 2 jogos de ida disputados na quarta-feira, o Santa Rita venceu o Santa Cruz por 3-2 e o América Potiguar perdeu em casa para o Fluminense por 3-0. Daqui a pouco já se juntam aos classificados, como é o caso de Corinthians e Palmeiras, os times que disputaram a Libertadores de América, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, que vão se juntar aos demais classificados aí para a sequência da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro de Futebol, nós vamos ter o início da rodada neste sábado, às 18h30, com Bahia e Goiás, na Fonte Nova. No sul do estado tem Criciúma e Cruzeiro, é o desafio do Tigre contra o líder do campeonato. O Criciúma conseguiu reaver os 3 pontos que tinha perdido naquele jogo com o Goiás. Fluminense e Coritiba fazem o jogo das 21 horas. No domingo tem Grenal no Beira-Rio, 4 da tarde, na volta de Luiz Felipe Scolari agora, né, na condição de treinador do Grêmio, é pela segunda vez que ele volta a comandar o Tricolor, terceira na verdade. Santos e Corinthians é outro clássico do futebol brasileiro, na Vila Belmiro. Flamengo e Sport no Maracanã. Atlético do Paraná e Botafogo em Curitiba. Jogos das 18h30, São Paulo e Vitória. Chapecoense e Figueirense é o confronto nosso aqui do estado. E ainda Atlético Mineiro e Palmeiras no estádio Independência. O Palmeiras ganha uma no Brasileiro, porque na Copa do Brasil não está legal. Agora no Brasileiro está deixando a desejar, né, Marcelo? O Palmeiras está num trabalho de reformulação, né, com a chegada do novo treinador, e treinador argentino, né? O Valdívia voltou depois dessa novela mais uma vez, mais um capítulo Valdívia dentro do Palmeiras. Acho que é um jogador importante para reforçar a equipe, é um jogador dentro daquele grupo que o Palmeiras tem, um jogador que tem muita qualidade e que pode fazer diferença sim. Agora precisa, dentro da competição, né, a direção do Palmeiras apostou numa reformulação não só de elenco, mas também de comissão técnica, e traz uma nova e uma experiência para o futebol brasileiro, que é trazer um treinador de fora, né, um treinador que teve uma grande passagem pelo Vélez Sarsfield da Argentina, que é o Carenga, e agora vamos ver se... Garega, né? E agora vamos ver se realmente... Porque o futebol brasileiro é assim, né? Ele não dá tempo realmente para que os treinadores possam implantar projetos. Vamos ver se o argentino vai ter tempo para implantar o seu projeto no Palmeiras. Vamos conferir como está a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem o Cruzeiro disparado na liderança, 29 pontos, Fluminense e Internacional 25, Corinthians 24, Sport 21, Santos, São Paulo e Goiás com 20, o Atlético Mineiro, o Atlético do Paraná e o Grêmio com 19, tem Criciúma e Chapecoense com 15, o Palmeiras e o Vitória 14, o Botafogo, que vive uma draga tremenda com salários atrasados e coisa, tem 13 pontos. Aí na zona do castigo, Curitiba 11, Figueirense 10, Bahia 10 e o Flamengo 10. Fontanilve, o teu Internacional vai muito bem, né? Vai bem, eu acho que a volta do Filipão vai ser um motivo a mais para nós se esforçar e ganhar do Grêmio domingo, com certeza. Tem Grenal domingo, 4 horas. Já pensou, o Filipão volta e o Inter faz a festa, que aliás há um bom tempo já o Inter tem levado a melhor nos clássicos. Bom, mas geralmente em clássicos... Quem está por baixo dá a volta por cima. Quem está mal se recupera, por isso eu não tenho 100% de certeza que nós vamos ganhar. Então, vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada começou na terça-feira com a vitória do Joinville sobre o Sampaio por 3-1, ainda a vitória do Luverdense sobre a Portuguesa 3-1. E aí os jogos que vão acontecer nesta sexta-feira, né, e no sábado à tarde. E à noite também, porque o Avaí joga em São Paulo contra o Oeste às 21 horas deste sábado. O time do Vasco da Gama enfrenta o ABC lá no Nordeste também. Vamos conferir como está a classificação desse campeonato brasileiro. O Ceará
sobra também nessa competição, exemplo do Cruzeiro na Série A, Ceará 28, Luverdense 27, América Mineiro 26, Joinville 26, seriam os 4 hoje classificados para a Série A. O Avaí, o Sampaio com 23, descendo tem Atlético de Goiás e o Vasco da Gama com 22. Essa semana que está terminando, nós tivemos o primeiro jogo de uma final inédita na Taça Libertadores de América. E no jogo disputado lá em Assunção, no Paraguai, Nacional e São Lourenço empataram em 1-1. Os argentinos fizeram 1-0, o Nacional empatou. E agora a decisão sem saldo de gol qualificado, né? Se tiver um novo empate independente do placar, 1-1, 2-1, 2-2, 2-1, aí quem vencer, lógico, fica com o título. Se houver um vencedor nos 90 minutos, fica com o título. Agora, se acontecer um novo empate, aí, independente de 0-0, 2-2, 1-1, como dizíamos, o campeão será conhecido nos pênaltis. Então, depois de um bom tempo sem brasileiros na final. 2004, né? Faz tempinho. Desde 2004 que não existia uma decisão de Libertadores sem a presença de um brasileiro, e esse ano, diante do mau futebol aplicado pelas nossas equipes, o Atlético Mineiro até, né, parecia que ia mais uma vez chegar para a decisão, acabou ficando pelo caminho. Mas o São Lourenço está muito próximo do título da Libertadores, joga em casa com o apoio do seu torcedor. Pois é, e o São Lourenço que eliminou o Botafogo, o Grêmio e o Cruzeiro. Bom, vamos aproveitar os minutos finais do programa. A gente começou dando ênfase ao Blumenau, depois ao campeonato da Fablu, que vai começar no dia 16 e segue no dia 17, no próximo final de semana, portanto, é que o Metropolitano e o Guarani, que são os representantes aqui do estado na Série D, estarão em campo nesse final de semana. Então, nos jogos do Grupo 8, 3 da tarde, neste sábado, em Penápolis, Penapolense e Metropolitano. Boa Vista e Londrina jogam em Saquarema, no Rio de Janeiro. No domingo, os jogos começam às 4 horas. O Guarani recebe em Palhoça o campeão paulista, o Ituano. No Willie Davis, em Maringá, tem Maringá e Cabo Friense. Os dois gaúchos folgam. O Pelotas no grupo do Metropolitano e o Brasil no grupo do Guarani. Na classificação do campeonato, grupo 7, Brasil, que folga, é líder, 6 pontos. Guarani e Maringá estão com 4, Cabo Friense 3, o Ituano não pontuou. No grupo 8, Londrina líder, 6 pontos, 2 jogos. Metropolitano, 2 jogos, 3 pontos. Pelotas, Penapolense e Boa Vista, 2 pontos cada. Marciano, o Metropolitano tem um confronto que a gente pode considerar como um confronto direto, né? Neste sábado, mesmo sendo fora de casa. É possível voltar de lá com bom resultado, né? Possível, né? Dentro do que o Metropolitano já apresentou nesse Campeonato Brasileiro da Série D, mesmo tendo algumas dificuldades lá na cidade de Londrina, né? Depois já perdeu a partida, já estava com um homem a menos, existe a possibilidade, sendo o Metropolitano, surpreender a Penapolense, ou o Penapolense, porque existe essa dúvida, né? Não, mas é Clube Atlético Penapolense. Então, então se é clube, é o Penapolense. Mas existe sim a equipe comandada pelo Narciso, que jogou no Santos muitos anos, né? Depois teve um problema de saúde, acabou voltando nas categorias de base. O Santos foi campeão da Copa São Paulo pelo Corinthians e assumiu o Penapolense no Campeonato Paulista e ficou entre os 4, como uma grande surpresa, como o próprio Ituano, que acabou sendo até o campeão. Mas a equipe acabou perdendo diversos jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, e o Metropolitano já vem nessa espinha dorsal, já vem mantendo essa sua base aí já há um bom tempo, né? O Marcelo Cordeiro, lateral canhoto, viajou junto com a delegação para Penápolis. A equipe saiu nessa sexta-feira já sentido ao interior paulista, mas dificilmente deve entrar na partida, porque não está ainda no seu ápice da condição física para poder estrear. Mas a importância no jogador experiente, um jogador campeão sul-americano pelo Internacional de Porto Alegre, campeão brasileiro da Série B pelo Sport Recife, a importância de ter um jogador experiente como esse no grupo, passando já confiança, né, fez com que, né, a comissão técnica e a própria diretoria levasse o atleta para o interior paulista. Agora, quanto à formação do time que treinou durante a semana e você acompanhou boa parte dos treinamentos, a novidade entre os que foram contratados, no caso do Marcelo Cordeiro e o Hiroshi, é o retorno do Everton César, que ano passado fez um belo campeonato da Série D pelo Metropolitano, não conseguiu repetir o bom futebol esse ano no Catarinense, volta e já deve ser escalado no meio de campo. Com isso, o Carlos Alberto vai para a lateral no lugar do Alessandro,
que nem viajou porque se recupera de uma contratura muscular, né? O Abel ele trabalha com duas situações, né, Minosso? Uma seria a entrada do Marcelo Cordeiro, que eu aí acompanhando o dia a dia da equipe, eu acredito que não vai acontecer, não deve inclusive ser utilizado no decorrer da partida, né? Seria o Marcelo Cordeiro na esquerda, o Carlos Alberto ficaria no meio e o Ari ia para a lateral direita. E a opção que ele chegou a trabalhar mais vezes nos treinamentos foi justamente essa, o Carlos Alberto na lateral direita, o Ari permanecendo na lateral esquerda, diante, né, da impossibilidade do próprio Juninho, que seria o substituto na lateral esquerda ter sido expulso lá em Londrina, né, e o Marcelo Cordeiro não está no ápice da parte física para estar jogando, então o Ari permanece na lateral esquerda, com o Carlos Alberto na direita, né, a dupla de zagueiros não mexe, é o Elton e o Júnior Fel, e aí, como você bem citou, no meio campo tem essa situação do Everton César, que também retorna, estava no Maringá, não foi utilizado na Série D, pode vestir a camisa do Metropolitano e já retorna como titular, porque o Carlos Alberto deve ser deslocado realmente para a lateral direita. Então, provável o time deve ter o Dida, Carlos Alberto, Elton, Júnior Fel e o Ari, no meio de campo, Davi, o Thiago Silva, Everton César, Giovani, no ataque, Lauro César e Tozinho. Esse é o time. Essa é a equipe que deve começar, né, pelo menos os primeiros 45 minutos lá em Penápolis. A rigor é o que o técnico dispõe de melhor. Eu conversava até, inclusive, com o Osmair Gobel, que é o auxiliar técnico do Abel Minosso. Ele esteve lá em Penápolis acompanhando o jogo da Penapolense contra o Boa Vista. E essa Penapolense, o Penapolense é uma equipe que joga com 3 atacantes em casa e dá muito espaço. Então, é em cima desses fatores que foi trabalhado na semana para, né, utilizar-se e ocupar os espaços onde que a Penapolense vai dar, né, até a condição para que o Metropolitano possa sair de lá com uma grande vitória. Geraldo, você disse que não tem acompanhado os jogos nem do Blumenau, nem do Metropolitano, tem acompanhado pela imprensa, pelo rádio. Tens um palpite para esse jogo do Metropolitano fora de casa? 2-1 Metropolitano. É um palpite assim de torcedor ou é aquela coisa da intuição? Eu acho que o time está crescendo, como o Marciano mesmo falou, a Penapolense era um bicho-papão ano passado, esse ano não está com aquele time, desmontou. Era esse ano ainda, porque foi... início do ano. No Paulista. Mas sabe que os times pequenos, quando se destacam, os jogadores melhores acabam saindo por outros times maiores. Bom, eu acho que vai ganha o jogo lá. Eu vi contra o Internacional. Se ganhou do Internacional, pode ganhar muito bem da Penapolense. Aquilo nos convenceu, aquela apresentação do Metropolitano, de que essa equipe pode render muito mais no Brasileiro. E a gente não viu isso ainda nos 2 jogos até aqui. Geraldo, então fica a expectativa, né, de um bom campeonato. Começa no dia 16, a primeira rodada será concluída, campeonato da Fábula, domingo. Bom campeonato. Obrigado, Minosso, e com certeza torço para que todas as equipes ajudem para que o campeonato transcorra dentro do melhor possível, né? E que a gente possa chegar com êxito como anos anteriores. Marciano Reis, muito obrigado de novo por estar aqui conosco. Boa viagem a você, ao Mauri Pereira, que estarão seguindo, né, em direção a Penápolis, no interior de São Paulo. E fica o convite para acompanhar a partir da 13h pela Rádio Blumenau, você, o Mauri, com o suporte no estúdio do Juliano Russi, nesse confronto aí do Metropolitano com o Penapolense. Como disse o Geraldo, tomara que o Metropolitano volte de lá com 3 pontos. Boa viagem, bom trabalho. Obrigado, são 820 quilômetros aproximadamente. Esperamos voltar com, eu vou arriscar um pouquinho, 2-0 para o Metropolitano, depois me cobra. Tomara que aconteça. Aí está, portanto, a presença do Geraldo Fontanive, presidente da Fablu, e também do Marciano Regis, que é repórter da equipe de esporte da Rádio Blumenau Barca da Aliança, que transmite Blumenau, adere, que volta à quadra segunda-feira com o Floripa Futsal em Florianópolis pela Liga, e também, claro, além do Blumenau Metropolitano no Campeonato Brasileiro. E assim, meus amigos, o Meia Hora Esportiva está chegando ao final, já está aqui nos estúdios, na outra bancada, ele vai aparecer em instantes, Rodrigo Vieira, para apresentar o TVL Notícias. A todos, um grande abraço, bom final de semana.